Boa noite, vamos falar um pouquinho hoje sobre relacionamento com Deus, né? Como diz aí no título, como não confundir a voz de Deus com a sua vontade. Hoje eu vou falar mais sem protocolos, sem passo a passo, porque as nossas experiências, elas trazem com a gente muita clareza do que a gente precisa falar, do que a gente precisa ser, do que a gente precisa transmitir. Eu sempre falo um pouco de mim, porque é sobre o que eu vivo, sobre o que Deus fala através do meu coração, através do que eu tenho vivido. Então, se eu falar muito de mim, é porque eu tô falando o que Deus faz através de mim, tá bom? Então, não se sinta uma pessoa boba por estar ouvindo eu falar de mim. Deus, ele fala no nosso coração, a palavra diz, né? Que através do nosso coração, ou é vida ou é morte, né? Não exatamente com essas palavras, mas resumindo, nosso coração é onde está o nosso tesouro. A gente precisa cuidar do nosso coração, do que a gente deixa que entre no nosso coração, onde está a nossa intenção, né? Quando diz, qual foi a sua intenção? É porque ali você colocou seu coração. Intenção é o mesmo de saber o porquê, né? Se era maldade, se era algo bom, se você fez de bom coração, ou se você fez que você estava esperando algo em troca. Tem várias situações. O Jeff está falando aqui, ele mesmo coloca em nosso coração o louvor que ele quer ouvir. Realmente, realmente, muito linda essa frase. Deus, ele nos conduz através do nosso coração. Se dermos espaço, ele nos enche de amor e louvor. Realmente, Jeff, é isso. Deus, ele é tão simples, a gente que complica, sabe? A gente quer fazer do nosso jeito, a gente quer viver da nossa forma. E quando a gente vive pra Deus, com Deus, é um pouquinho mais dolorido, não vou falar que é fácil, mas é um pouquinho mais dolorido. Porém, é mais prazeroso, traz paz, traz amor, carinho pro nosso coração, que é tudo aquilo que a gente precisa, né? Durante a nossa caminhada. Tudo aquilo que a gente precisa já está dentro de nós e vem de um Pai que nos criou, que nos formou e nos trouxe a vida, né? Quando eu falo que o meu coração, ele traz o que o Senhor quer de mim, o que o Senhor quer que eu faça, o que o Senhor quer que eu haja, ele vai trazer pra mim, certo? Em algumas situações, a gente não está preparado, a gente não consegue compreender, justamente por isso que eu coloquei essa live, porque eu senti essa necessidade. A gente não consegue compreender, a gente necessita de direcionamento de outras pessoas. A gente necessita que as outras pessoas expliquem pra gente. E um fato interessante é que algum tempo atrás, alguns anos na verdade, eu tinha muitas dúvidas e eu saía perguntando para as pessoas. Mas por que isso? Por que aquilo? E eu fui perguntar para um pastor, amigo meu, e ele me disse assim, por que você tá me perguntando? Eu falei, porque eu queria entender e tal. E ele me falou assim, sempre quando você tiver dúvida, você pega a Bíblia, você vai lá e tira a sua dúvida. Se mesmo assim você não conseguir compreender, pergunta para alguém, mas pega aquilo que a pessoa te disse, vai até a Bíblia e compara, vê se é isso mesmo. Porque o Senhor, ele vai falar diretamente com você. Ele vai falar no seu coração. Então, assim, um relacionamento com Deus, ele precisa ser regado. É um relacionamento que não é do dia pra noite. É um pouquinho, mais um pouquinho, e de repente você tá num relacionamento com ele que é tão natural que ele vai falar com você. Se você precisar de uma confirmação, ele vai te dar, mas você vai ter certeza daquilo, você não vai ter dúvida. E aí podem dizer o que vão dizer. Você tem convicção do que você está fazendo e do que você está sentindo. E a palavra, a Bíblia, ela não precisa de coisas a mais, além do que está ali, além do que está escrito. Então, ouvir a Deus é um processo. Você precisa querer ouvir a Deus. Ele não vai sair falando para você as coisas sem que você queira que ele fale com você. Ele é educado. Ele vai aguardar que você chegue próximo dele e fale, pai, eu quero te ouvir. Eu quero ouvir o que o Senhor tem para mim. Eu quero ouvir os caminhos que o Senhor tem reservado para mim. Eu quero saber como que é meu próximo passo. Eu quero saber, eu estou angustiada, eu preciso saber. Essa foi a minha atitude. Né? Diante das circunstâncias que eu estava vivendo, eu falei, Senhor, isso daqui não é o que o Senhor tem para mim. Isso daqui não é viver a tua palavra da forma que eu imaginava. Não é isso. Alguma coisa está errada.
E não é sobre os outros, é sobre eu e o Senhor. Sobre o que o Senhor fala no meu coração. E parece que não faz sentido com o que eu tô vivendo, com o que eu tô me propondo a viver. E aí, foi batata. Eu já tinha vivido algumas experiências e a partir dali Deus foi movimentando e me dando mais clarezas. A partir do momento que eu obedeci uma ordem do Senhor, as coisas foram acontecendo e foi me dando mais clareza. Então, é assim que você vai distinguir o que é a sua vontade e o que é a vontade de Deus. O que é a sua vontade e o que é a voz de Deus. Eu já, quando eu estava no começo do meu relacionamento com Deus, eu ouvi muitas coisas. E era a minha vontade, era o que eu queria fazer. Era o meu passo à frente. Era o meu passo, não, eu dou conta. E não é o eu dou conta. É muito pelo contrário. Deus, ele fala com você sobre aquilo que você não dá conta. Porque a capacidade não é sua. A capacidade vem do Senhor. É por isso que é o que o Senhor quer pra gente. Não o que a gente é capaz de fazer. Porque se fosse assim, era muito fácil. Né? Eu vou escolher um curso, vou viver disso aqui, vou fazer isso e vai dar tudo certo. Só que não. A gente sabe que as pessoas que têm os cargos mais altos, as pessoas que têm a vida financeira mais alta, ou até das que têm a mais baixa, que não tem profissão nenhuma, seja lá qual for, todos têm problemas, todos têm dificuldades, todos têm angústias. E não é sobre o que a gente pode fazer, é sobre o que o Senhor desenhou para a vida de cada um. É sobre o que o Senhor desenhou. Eu posso fazer qualquer coisa. Só que se não, hoje, com a convicção que eu tenho, que não é minha, que vem do Senhor, pro meu coração, se eu não entender que o que eu preciso viver, seja lá qual for a coisa que eu for fazer, que precisa ter a ver com o propósito que eu já entendi que o Senhor tem pra mim, que é transformação de vidas, que é ajudar as pessoas a saírem do buraco, que é ajudar as pessoas a mudarem de estágio de vida. Luana, mas quem é você para ajudar as pessoas a mudarem de estágio de vida? Eu sou uma pessoa que vivi desde a minha infância dentro de um buraco e que eu era visto como uma pessoa estranha, e ainda sou, mas hoje, graças ao Senhor, graças a Deus, eu não me conformei, eu nunca fui uma pessoa conformada. Isso causa confronto, causa afronta com muitas pessoas, mas quando eu tenho certeza que é Deus que está falando comigo, meu amigo, não tem como eu deixar para trás. Não tem como eu deixar de ouvir a voz do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. E não importa o que eu vou ter que fazer para cumprir. Eu vou chorando, mas eu vou fazer. Porque eu sei que é Ele que está cuidando de tudo. Eu sei que é Ele que está me direcionando. Eu vou sofrer porque é um processo. É uma coisa que eu nunca vivia. São coisas que eu nunca passei. Mas está na palavra. É o Senhor que vai cuidar de mim. Não é a minha dependência sobre o que as coisas que vão acontecer. Porque eu já quis viver assim e não deu certo. Eu já quis viver sobre a dependência do que eu ia fazer. Eu dou conta disso, eu abraço o mundo, eu faço o que todo mundo quer, eu sou a pessoa boazinha que todo mundo gosta porque todo mundo fala e eu faço. E não é assim. Não é assim. A gente vive num mundo, se você não for aparentemente legal com todo mundo e concordar com tudo que as pessoas dizem que é pra ser feito, a gente é uma pessoa ruim. Então, querendo ou não, que eu seja essa pessoa totalmente estranha e diferente, que sai fora da curva, que as pessoas pensam, mas que eu viva o que o Senhor está colocando no meu coração. E que não é loucura. É loucura a quem não está vivendo. Mas é algo enriquecedor, é transformador para minha vida. E eu tenho levado isso para outras pessoas e isso tem transformado a vida delas. E lembrando, a nossa vida só é transformada quando a gente permite. Deus, ele só fala com a gente quando a gente permite, ele é educado. Então, se existem pessoas que estão tendo vida transformadas, se existem pessoas que estão permitindo ser transformadas, não é porque elas são boazinhas. Não é porque Deus gosta mais delas. Não é porque elas estão num caminho errado que agora tá fácil. Não tem nada fácil pra ninguém. Se está acontecendo, é porque as pessoas estão permitindo ser transformadas. Enquanto a gente não permite, a gente acha que a gente é o bonzão. E que só o que a gente fala tá certo, que só o que a gente prega tá certo, que só... Você não vai ouvir a voz de Deus, você vai ouvir a voz de homens. E você vai ouvir a voz de homens e você vai viver uma vida frustrada e triste porque você não consegue distinguir o que é a voz do homem e o que é a voz de Deus. O que é regra e o que é princípio. Princípio é do começo e o fim. Ou melhor, é infinito. Não tem começo e fim. É infinito o princípio. Ele não muda, é imutável. É imutável. Não existe pecadinho e pecadão. Existe pecado. Então não
tem como sair disso. E regras se mudam. Porque em cada lugar existe uma regra. Em cada lugar existem pessoas diferentes. Em cada lugar você vai viver algo que aquele grupo deseja, com aquela situação deseja, com aquele casal deseja, com aqueles amigos desejam. Então, é isso. Então, para que essas duas coisas, princípios e regras, a voz de Deus e a sua voz, não se confunda, você precisa ter um relacionamento com Deus. Você vai ter paz nas suas decisões. Você vai ter paz nas suas decisões. Em Jeremias 1, no último versículo, me pegou hoje esse versículo, fala, é o Senhor falando a Jeremias, sou eu que tô te mandando falar. Fala! Se der problema, eu tô cuidando. E se você não falar, vai dar problema do mesmo jeito. Eu vou fazer você viver problema na frente das pessoas que você não quis falar. Eu vou permitir que você viva esses problemas. E outra, vão acontecer dificuldades, vão pessoas se levantar, vão coisas acontecer. Mas sou eu que tô mandando você ir. Você só é um instrumento, sou eu que tô mandando você ir. Então vai. E o resto eu que vou cuidar. Então não é sobre a minha dependência. A única coisa que as pessoas estão vendo, que vocês estão vendo, é a minha carne. É o meu eu, é a minha pessoa falha, é a minha pessoa que tropeça, que erra, que tem emoções, que tem razões, que tem convicções, mas daqui a pouco ela já muda de convicção. Então, assim, ouvir a voz de Deus e viver a voz de Deus é a melhor escolha. Não importa qual a consequência disso. Não importa o que vai acontecer a partir dali. Viver ouvindo a voz de Deus e sendo obediente é um retorno a longo prazo, vamos dizer assim. A curto prazo é a paz que você tem, que você fala, estou cumprindo, estou cumprindo, estou cumprindo. E a longo prazo é resultados, resultados. E a partir do que você vai cumprindo e tem paz, os micro resultados eles vão aparecendo como confirmação daquilo que o Senhor te deu, daquilo que o Senhor falou, vai que eu tô com você, vai que eu tô com você. Então não tenha medo, o amor lança fora todo medo. Sabe por que a gente tem medo? Porque a gente não se sente amado. A gente quer fazer parte. A gente quer se sentir integrante das coisas. E aí, quando a gente não se sente amado, a gente fica com medo. A gente fica com medo, a gente quer fazer parte. Então, quando você tem Deus e você se sente amado, realmente, porque não adianta só falar da boca pra fora que tem Deus, que tem relacionamento com Ele, e não viver isso. Tem Deus, tem relacionamento, você se sente amado, você sabe quem você é, você escuta a voz de Deus e você cumpre o seu chamado. É isso. Não tem erro. Não tem erro. E Ele não vai chamar, Ele não vai escolher pessoas que se acham que sabem de tudo. Até o dia que eu falei, Senhor, não é nada sobre o que eu já fiz, o que eu já tentei fazer, sobre as minhas mãos. Tô te entregando tudo. Não faço mais nada. Agora é o Senhor que faz. A chave virou e as coisas começaram a acontecer. Lutas? Ó, um monte. Quem não quer luta, não escuta Deus. Porque vai vir. Só que é um sabor diferente. Você sabe por que você tá lutando. Não é uma luta fraca que você luta e você fala, meu Deus, que isso não acaba nunca. E que isso não passa. É uma luta que você fala assim, vai valer a pena. Eu sei o porquê que eu tô lutando. Eu sei o porquê que eu tô ouvindo isso. Eu sei o porquê que eu tô sendo pisado por algumas situações. Vale a pena. Vale a pena. Você tem sentido na vida. Quando eu falo de sentido na vida, eu acho que às vezes as pessoas não entendem que eu falo sobre sentido na vida. Sentido na vida é você fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. E ainda assim você falar, vale a pena eu fazer isso aqui? Porque é pra esse motivo. Vale a pena eu trabalhar nisso aqui? Porque é esse trabalho que vai me proporcionar viver isso aqui. Porque eu preciso viver isso aqui. Vai valer a pena eu parar tudo que eu tô fazendo agora e dar atenção pra essa outra coisa aqui. Eu recusei uma proposta algumas semanas, que era uma proposta que eu queria aceitar. Só que um incômodo que a gente fala, né? Ai, a dúvida, não é dúvida. É o Senhor. Começou a me incomodar aquilo. E eu falei, essa oportunidade é muito boa pra mim, vai me fazer mudar algumas coisas que eu preciso mudar na minha vida, acelerar alguns processos que eu preciso na minha vida. E Deus foi me direcionando e, tava estranho. Não era aquilo, não era aquilo, não era aquilo. E mesmo assim, eu fui seguindo. E atenta aos detalhes. Tá, mas isso aqui. Até que no fim, eu entendi o porquê que eu passei por aquele processo.
Tem processo que a gente vai passar, um parênteses, tem processo que a gente vai passar, porque lá na frente, você não pode errar nesse erro aqui, que você vai errar agora. Então, você passa esse processo, entende e aprende o que você precisa aprender, para que lá na frente, quando você tiver uma situação igual a essa, ou pior que essa, você vai ter discernimento e sabedoria para agir. O que eu entendi com essa proposta que eu recusei? Eu só recusei porque eu entendi que ia me atrapalhar no meu propósito de vida. Ia me atrapalhar em como eu vejo, em como eu vivo a minha vida hoje. Então, o que eu fiz? Recusei. Eu recusei. Era algo legal, só que não ia me proporcionar viver do meu propósito. Então, você vai ter sabedoria para alinhar o que é do Senhor e o que é de você mesma. E um detalhe final. Quando a gente está com o coração em Deus, Ele fala direto ao nosso coração. Então, a gente precisa decidir e alinhar o que é que tem que ficar no meu coração. Ah, Luana, mas acontece várias emoções e eu fico bravo, fico triste, revoltado, fico chateado com as pessoas, meu coração fica mal, meu coração fica dolorido, eu fico magoada. Isso é normal, somos seres humanos, a gente vai viver mágoas, a gente vai viver tristezas, e a gente tem que entender que isso é natural. Viveu, passou. Se passou um tempo e isso não foi curado em você, aí já é um problema. Sabe por que é um problema? Porque aí você vai começar a alimentar isso. Quando a gente alimenta dores, mágoas no nosso coração fica sujo. E Deus não consegue ter ligação. A gente não consegue ter ligação. Oi, Bia, um beijo. Então, quando a gente não consegue essa ligação com Deus, é porque o nosso coração está no lugar errado. Por isso que fala, cuida do seu coração, porque ali está o seu tesouro. Onde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Passou pela dificuldade? Doeu. Cura. Pede para Deus curar, pede para Deus limpar, Ele vai limpar. Limpou seu coração? Agora pede sabedoria para Deus. Como que eu dou o próximo passo? É isso. Então não confunda que o coração é enganoso. Ai, meu coração está dizendo que não é para mim ir. Ai, mas eu vou porque o meu coração é enganoso. Não. Existe um princípio. É pelo nosso coração que o Senhor fala com a gente. É pelo nosso coração que Ele dá as maiores chaves da nossa vida. É pelo nosso coração. Então nosso coração é muito importante. É a chave da nossa vida. Então cuida do seu coração. Se alinha com Deus, se alinha aos passos que eu deixei aqui pra você. É coisa divina. Eu vivi muitas dores e algumas delas eu vivo para chegar nessa convicção, nesse caminho com Deus. E nada pode me tirar isso. É impossível alguém me tirar isso. Porque foi um processo. Foi um processo. Tá escrito, não tem como apagar. Então aproveite o processo, aproveite o que o Senhor coloca no seu coração. Aproveite tudo aquilo de dificuldade que você teve, porque isso é ensinamento para você e para outras pessoas. E vá para cima, vá para frente. Que é lá que o Senhor vai te encontrar no fim de tudo. Amo cada um de vocês, cada vida. Sou muito grata. Beijo, gente.